Esse cara teve sua dignidade roubada pelo seu próprio pai. Sim, é isso mesmo que você escutou, cara. Nosso amigo Akemitsu aqui foi pra um templo pra esquecer todos os desejos mundanos e alcançar aquela sonhada iluminação. Mas o que aconteceu? Tinha uma dívida naquele templo e era simplesmente um templo de mulheres. E agora ele vai ter que ficar lá pra pagar essa dívida. E como que ele vai pagar? Com o corpo. Mas cara, não é isso que você tá imaginando. Vai com calma aí. No caso, ele vai ter que trabalhar lá até dar o valor da dívida. Mas bem, se você não me conhece, eu sou o Ray e esse é o episódio 2 de Temple. No caso, a gente parou com o Akemitsu e a Yuzuki dentro de um caminhão, indo conhecer o tal do sacerdote-chefe que ia se casar com a Yuzuki. A ideia do Akemitsu foi simplesmente pegar o caminhão emprestado e, cara, ele simplesmente fez isso. Chegando lá, o que aconteceu? Ele bateu o caminhão no poste, mas tudo bem, nada aconteceu. E a Yuzuki foi direto ao encontro do cara. Só que uma mulher que tava lá no templo, ela decidiu pegar o Akemitsu e disse: ah, você é algum empregado daqui, né? Vai lá limpar o quintal. Aí o cara foi confundido com um cara que trabalha ali, velho, é foda. Durante a conversa com o tal sacerdote, a Yuzuki começou a falar da família dela e tal, que mora no templo junto com ela. E disse: ah, eu tenho certeza que tem algum deles bem pertinho de mim aqui. E cara, tinha mesmo. O Akemitsu tava ali, ó, limpando o quintal. E no momento que ela viu, ela começou a ficar muito nervosa com aquilo tudo. E adivinha, o casamenteiro não veio, então o Akemitsu teve que tomar o lugar dele. Só que nesse momento, ele começou a perguntar o que eles fariam se casassem. No caso, ele só direcionou todas as perguntas pro cara, né? E morrendo de vergonha com tudo aquilo que ele tava pensando, porque, cara, ele só tava pensando besteira, mano, muita besteira. Ele foi tirado dali pouco tempo depois, mas tudo bem. No caso, o cara lá percebeu que o Akemitsu era simplesmente um cara da família dela. Nisso, a Yuzuki pensa que tudo aquilo que ela estava fazendo era errado, pois ela simplesmente queria só noivar com o cara para que o templo não fosse fechado. Por exemplo, ela só queria usar o nome dele. Assim que eles noivassem, ela simplesmente ia ficar enrolando para não se casar, e quando ela finalmente completasse o exercício para se tornar sacerdote-chefe, ela simplesmente ia dizer que não ia se casar com ele, tá ligado? Sendo assim, ela falou toda a verdade pra ele, e o que ele disse? Bom, ele disse: ah, você tem que deixar de ser criança e tal, você não pode mais deixar aquele templo aberto porque ele é muito perigoso e tal, a estrutura é fraca. Mas nesse momento, o Akemitsu entrou naquele lugar e começou a explicar um bocado de coisa pra ele. No caso, ele disse que ia apoiar a Yuzuki a todo custo. E cara, tava parecendo que o casamento ia ser entre ele e a Yuzuki, no caso, velho, porque o cara até perguntou: ah, então você vai ficar ajudando ela na saúde e na doença? E o Akemitsu lá, confirmando tudo. E ouvindo aquilo tudo, o sacerdote resolveu emprestar o nome dele pra ela. Parece que o templo foi simplesmente salvo pelos dois. Só que vai com calma, irmão, tem muita coisa pela frente aí, se liga. No caso, eles foram voltando pra casa, né? Só que, cara, já tava muito tarde, não tinha nenhum táxi, nenhum ônibus, nenhum trem, alguma coisa do tipo. Eles resolveram até alugar um quarto, mas, cara, eles foram pra um motel. Sim, foi simplesmente isso. E parece que a Yuzuki tava mandando as indiretas pro Akemitsu durante isso tudo, né? Só que os dois estavam muito envergonhados com aquilo tudo. A Yuzuki começou a dizer que eles poderiam ver até aquela palavra que começa com P na televisão e tal. E ela foi logo dizendo que ele podia ir tomar banho primeiro. Já no banho, o Akemitsu estava pensando que poderia rolar alguma coisa e ele queria evitar isso a todo custo. Se você tá gostando dos episódios desse anime, já vai se inscrevendo aí no canal, porque toda semana eu tô trazendo um vídeo novo aqui nesse canal. Saindo do banheiro, ele percebeu que a Yuzuki desligou a televisão muito rápido. Então, quando ela foi tomar banho, ele foi verificar o que era. Então, ela tava vendo aquela palavra com P, mano. Olha que menina sem vergonha. A cena já corta pro banho dela. No caso, ela tava pensando que se ele agarrasse ela de alguma forma, ela simplesmente ia aceitar. Mas na hora que ela saiu do banheiro, cara, adivinha o que aconteceu? Nada, porque ele se prendeu ali no bagulho das correntes e disse: ah, você pode dormir tranquila hoje, pois eu não vou fazer nada. E aí o Yuzuki simplesmente tampou os olhos dele ali, velho, chamando ele até de idiota. Parece que a mina tava querendo, velho, o idiota ali, ó, só foi se prender. Já no dia seguinte, eles chegaram no templo e, cara, a Tsukuyo já perguntou o que aconteceu. Tipo, eles não tinham celular, então a bateria do celular da Yuzuki tinha acabado e o Akemitsu não tinha celular. Só que quando a Tsukuyo perguntou se aconteceu alguma coisa, bom, eles simplesmente estavam parecendo muito suspeitos. E no caminho pra escola, a Yuzuki falou tudo o que tinha acontecido pra Tsukuyo.
E a Tsukuyo pensava que ela já tinha traído na mesma hora que tinha ficado noiva. Que loucura foi essa, mano? Durante a aula, as amigas da Tsukuyo vieram falar com ela. Parece que tava tendo um babado aí, que ela finalmente arranjou um namorado. Pois algumas pessoas viram ela beijando um cara à beira do rio, tipo, debaixo da ponte. Naquele momento que ela tava sussurrando alguma coisa no ouvido do Akemitsu. Só que na hora que ela foi se explicar, ela acabou se complicando mais ainda, pois ela falou do dia que beijou o Akemitsu no banheiro. E as meninas começaram com esse papo, dizendo que ela e a Yuzuki são muito disputadas na escola, por serem muito lindas, né? Até porque a Tsukuyo é muito grande e a Yuzuki é linda demais. Mas na hora que ela ia explicar o resto da situação, adivinha, o Akemitsu apareceu lá, véi. Mas não foi dentro da sala, foi lá fora. E ainda foi culpa da Tsukuyo, pois a marmita era dela. Então ela foi lá, colocou um saco na cabeça e sequestrou o Akemitsu do meio dos garotos lá. Ela levou ele pra enfermaria e ele já queria ir embora depois de dar a marmita pra ela. Mas ele não podia, porque estava tendo educação física. Então se alguém visse ele, todo mundo ia se tocar que ele era do templo dela. Mas nesse momento, as amigas da Tsukuyo apareceram ali e ela se meteu debaixo das cobertas junto com a Akemitsu. Elas até acharam estranho o fato de que as pernas dela estavam muito longas. Então ela resolveu descer e o Akemitsu subiu junto, cara. Ele acabou entrando na blusa dela ali, mas as meninas já perguntaram por que ela tava com a barriga daquele tamanho. E o Akemitsu, sem poder respirar, ele simplesmente acabou mordendo ali a parte do negócio dela, velho. Após isso, as meninas saíram e o Akemitsu tava já pra sair também, só que a Tsukuyo acabou escorregando e caiu em cima dele. E nesse momento piorou mais ainda, porque as meninas voltaram, porque esqueceram de falar alguma coisa pra ela, e ela acabou dando um grito ali, véi. Já no templo, a Tsukuyo tava um pouco triste, e o Akemitsu ficou sabendo que ela não tava mais participando do clube de arco e flecha. Ele já pensou que era por causa que ela fazia muita coisa no templo, então ele resolveu fazer tudo para que ela fosse ir pro clube. E quando ele foi avisar isso pra ela tava enfurnada lá no quarto, véi, e ele foi logo se jogando de bungee jump lá pela janela. Mas ele acabou se enforcando ali e quase morreu. Mas ela só decidiu sair do quarto e nem quis escutar a explicação dele completa. E adivinha, ela acabou indo para o lugar onde elas praticavam. O Akemitsu apareceu lá e eles resolveram voltar para o templo, porque ele queria muito que ela visse alguma coisa. E cara, a Yuzuki tava lá, simplesmente praticando o arco e flecha dela. Parece que a Tsukuyo queria participar do clube, pois a Yuzuki tava lá também e ela queria se aproximar dela. Mas em seguida, a Yuzuki saiu, porque ia cuidar do templo, essas coisas e tal. Então, a Tsukuyo saiu também. Mas o que ela não imaginava era que a Yuzuki era muito ruim nisso, por isso ela saiu do clube. E a Tsukuyo tava muito cega, velho. Ela só dizia que ela era incrível, essas coisas e tal. Mas olha o que aconteceu. Bom, pelo menos a Tsukuyo conseguiu entender tudo. Logo em seguida, ela entrou dentro de casa. E cara, ela foi direto pro banheiro. Mas o Akemitsu tava lá, né? E ela acabou vendo ele de novo daquele jeito. E ela começou a agradecer ele por tudo que ele fez. No caso, ele não fez muita coisa não, mas ele só abriu os olhos dela. E ela foi logo dizendo que ele tinha que se responsabilizar, pois ele deixou uma marca naquele lugar ali, velho. E como punição, adivinha o que ela fez? Cara, eu pensei que ela ia dar outro beijo nele, mas ela só riscou a testa dele ali, dizendo que ele era um tarado. Já no dia seguinte, a Yuzuki foi se pesar depois do banho, só que, cara, ela teve uma pavora na hora que viu todo aquele peso. E elas já foram fazer uma reunião ali com todas as mulheres. No caso, ela disse que a balança tava amaldiçoada e a mina tava querendo fazer ela entender de que ela só ganhou mais peso. Mas parece que isso tudo é culpa do Akemitsu, porque ele faz uma comida muito gostosa, então elas acabam repetindo muitas vezes. Elas chegaram ao ponto de que era melhor fazer exercícios, mas parece que elas não gostaram muito não. Então o que restou foi simplesmente fazer dieta. Só que na hora, o Akemitsu chegou com um bocado de docinhos para elas comer, velho. No dia seguinte, o Akemitsu tava preparando aquela comidinha gostosa de sempre, né? A Yuzuki apareceu pedindo umas coisas pra ele, mas ele achou um pouco estranho. E quando ela passou com um machado na mão, ele pensou que ela estava praticando um ato de executar uma pessoa. E cara, ele pensava que ia ser executado por ela. Mas era simplesmente um treino para ela se tornar sacerdote-chefe. Parece que isso vai durar mais ou menos uns 3 anos. Então ela tem que se apressar para que ela se torne um sacerdote mais rápido. Nisso, o Akemitsu se junta a elas. E também a Mia resolveu participar, né? Só que após tudo isso, o cara do casamento arranjado vem falar com elas, pois
ele descobriu que ela não é nem sacerdote ainda. A Kiki disse que ela ia fazer dela um sacerdote em 6 meses, mas aquele filho da mãe disse que seria tarde demais e exigiu que eles terminassem tudo em 3 meses. Vai ser um pouco impossível, mas eu espero que eles consigam. Eu tô muito animado com esse anime, cara, você não tem ideia. E se você chegou até aqui, dá uma olhada nessa playlist aqui, ó, porque tem muito mais anime bom.